Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Antropologia. E nesse curso nós vamos entender não apenas o que significa antropologia, mas também entender quais são os temas com os quais a antropologia trabalha e dentro desses temas também entender as correntes de pensamento, as técnicas utilizadas no estudo antropológico e, é claro, alguns autores que também são conhecidos no ramo da antropologia, inclusive autores no próprio cenário brasileiro. Portanto, no curso de antropologia nós vamos fazer um estudo amplo. Desde o início nós precisamos entender o que significa antropologia. Antropologia significa antropos, ser humano, portanto, o ser humano em si mesmo, as suas dimensões, e logia, que significa estudo. Portanto, antropologia significa um estudo acerca do ser humano. Mas nós sabemos que o ser humano, ele possui diferentes dimensões. Nós não podemos estudar o ser humano apenas como um ser intelectual ou apenas como um ser social, religioso ou cultural. Ao contrário, nós temos que estudar um ser humano que em si mesmo possui todas essas dimensões. Ele é um ser humano cultural, ele é um ser humano histórico, um ser humano social, religioso, e a antropologia se dedica a esse estudo amplo do ser humano. Portanto, é claro que, enquanto ciência, a antropologia ela não é isolada, mas ela se relaciona com todas as demais ciências. Por exemplo, nós podemos falar de antropologia enquanto ciência e também antropologia enquanto filosofia. A antropologia é também uma área dos estudos filosóficos, enquanto um estudo acerca do ser humano, já que nós sabemos a filosofia abrange os mais diversos temas, ela não tem um objeto de estudo único. Mas a antropologia tem um objeto de estudo. Que objeto de estudo é esse? O próprio ser humano. Portanto, quando nós falamos da relação entre antropologia com as demais ciências, nós podemos falar de algumas ciências que são fundamentais nessa relação. Por exemplo, sociologia, política, economia, psicologia. Apenas algumas ciências que nós poderíamos citar nessa relação com a antropologia. Vamos então pensar sobre cada uma delas. O que significa sociologia? O que será que a sociologia estuda e por que ela está abraçada com a antropologia? Sociologia surge mais especificamente no século XIX, enquanto uma ciência humana. Mas para quê? Augusto Comte, que é o grande fundador da sociologia, diz que a sociologia surge para explicar as sociedades humanas. Nós temos as mais diferentes ciências, matemática, física, biologia, mas nós precisamos de uma ciência que explique as mudanças sociais, as transformações que ocorrem nas sociedades humanas. E aqui vocês já percebem como então a antropologia tem uma grande relação com a sociologia, porque a antropologia trabalha com o ser humano. Este ser humano, por sua vez, é coletivo, é social, ele é compreendido no âmbito de uma sociedade, ele se transforma e influencia a própria sociedade. Portanto, sociologia e antropologia se relacionam intimamente. Além da sociologia, nós temos a economia. Economia, que significa um estudo acerca dos modos de sobrevivência do ser humano, dos modos de produção, casa, espaço em que o ser humano produz. Portanto, a economia vai estudar como ao longo das mais diferentes épocas o ser humano foi desenvolvendo modos específicos de produção. Por exemplo, nós sabemos que em uma determinada época o ser humano utilizou muito mais da caça e da coleta. Em outras épocas nós tivemos um ser humano voltado às práticas da agricultura. Já em outro momento nós tivemos a própria manufatura. Nós tivemos a grande revolução da indústria. E em cada um desses momentos, a economia tratou de mudanças na sociedade, porque houve toda uma reorganização em função desses novos modos de produção. Então, sociologia, economia. Portanto, a economia também está abraçada com a antropologia, porque se a economia trata dos modos de produção
do ser humano, é claro que a antropologia estuda o ser humano também econômico. Este ser humano estudado pela antropologia, ele produz no meio social. Ele produz a sua própria sobrevivência e com isso transforma a sociedade. Nós ainda, além da sociologia e da economia, podemos falar da política, uma palavra extremamente essencial. O que significa política? Política vem do grego polis. Polis, que significa cidade. Por isso, política trata da vida na cidade, da discussão sobre os rumos da cidade, de como conduzir essa vida na cidade. Que virtudes são necessárias para viver no ambiente coletivo? A ética e a justiça tão essenciais para a vida política. Por isso a vida política trata do bem comum, da busca do bem comum, deste ser humano que, vivendo em sociedade, se preocupa com a sua vida na sociedade, se preocupa com o coletivo, se preocupa com o bem comum. Desse modo, a antropologia estuda também a política, também a dimensão da política. Mas, além dessas dimensões, nós poderíamos falar de uma outra dimensão, que é a psicologia. Nós sabemos que o ser humano é dotado de uma psique. Portanto, a antropologia precisa estudar também este ser humano que constitui a sua própria psique, que forma a sua própria personalidade. E nós sabemos que para a formação da identidade, da personalidade de um ser humano, várias pessoas estão envolvidas. Existe a família, existe o grupo de amigos, existe a própria sociedade, a escola, o ambiente de trabalho, enfim, nos mais diversos locais em que o ser humano se encontra, a sua psique está sendo formada. Então vejam que ao falar de antropologia, nós falamos de um objeto de estudo, que nós poderíamos dizer é extremamente amplo. O ser humano. Um ser humano político, um ser humano econômico, um ser humano social, religioso, cultural, e todas essas dimensões precisam ser trabalhadas. Mas isto nós estamos falando da antropologia enquanto uma ciência. Mas nós também podemos falar da antropologia enquanto uma área da própria filosofia. Vamos retomar um pouco o que significa filosofia para entender por que a antropologia está neste âmbito da filosofia. A filosofia, ela não tem um objeto de estudo específico. Ela tem um estudo amplo, os seus objetos, as suas questões de estudo são as mais variadas: ética, justiça, liberdade, vida, sociedade e assim por diante. Portanto, a filosofia significa uma busca do conhecimento, das raízes do próprio conhecimento, das raízes da própria sociedade. Portanto, junto à antropologia, a filosofia vai se dedicar ao estudo do ser humano nas suas mais diversas dimensões. Então, no pensamento filosófico, quando nós falamos em antropologia, falamos de uma reflexão crítica. Portanto, a filosofia é sempre uma reflexão crítica, ela causa uma crise, ela faz com que mude determinada maneira de pensar, mas isto sobre o ser humano, porque estamos falando de antropologia. Então, é um pensamento crítico acerca do homem. Mas dentro do campo da filosofia e da antropologia, nós podemos destacar alguns autores que foram fundamentais. Por exemplo, Rousseau. Quem foi Rousseau e por que Rousseau é tão importante? Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é extremamente importante tanto na política quanto na educação. Na dimensão política, Rousseau é o defensor do contrato social. Nós bem sabemos que na política, no campo da política, nas concepções de Estado desenvolvidas ao longo da história, nós tivemos vários autores. Por exemplo, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes defendia um absolutismo, o soberano absoluto. É o famoso autor que diz que o homem é lobo do próprio homem. Quer dizer, os seres humanos, eles não têm uma capacidade natural para a vida social. Eles precisam aprender a viver em sociedade, mas o problema é que eles se devoram entre si para conseguir poder no meio social, poder no campo político, econômico. Rousseau não compreende o ser humano desta forma. Rousseau compreende o ser humano desde o seu estado de natureza, ou seja, como é que o ser humano era antes de adentrar o contexto social,
como ele era no seu estado de natureza. Por isso nós temos em Rousseau um conceito fundamental, que é o conceito do bom selvagem, o mito do bom selvagem. Aqui temos que entender bem o que significa selvagem. Selvagem no sentido de ele não ainda ter entrado no âmbito da sociedade, no âmbito de uma vida de Estado, de uma vida política. Mas Rousseau diz, o homem nasce bom. Quer dizer, nesse estado de natureza, o homem era bom. Mas ao adentrar a sociedade, ele se corrompe. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Portanto, Rousseau defende um contrato social, como é que estes seres humanos vão dar o passo decisivo desde o estado de natureza para a vida em sociedade. De que forma? Erigindo um contrato social. Portanto, ao falar de antropologia, nós temos que falar de grandes autores como Rousseau e tantos outros que ainda vamos tratar.